Boa tarde, irmãos, graça e paz, amém. Vamos dar início, queridos, à nossa escola bíblica deste dia, né, e deste bimestre. Nós estamos oficialmente na abertura, né, da nossa EBD, do primeiro bimestre da nossa EBD deste ano de 2022. Então eu quero, com alegria, saudar todos os irmãos que estão aqui, para acompanhar a aula, né, deste bimestre. Nós estamos também com as nossas classes nesse bimestre funcionando. Nós tivemos aí o período todo de fevereiro com classe única, né, na nossa EBD de verão, e agora teremos também as nossas classes. Nós vamos iniciar orando, pedindo a direção de Deus para as nossas vidas, para tudo quanto vamos aprender da sua palavra nestes domingos de escola bíblica que hoje iniciamos, amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Quero te convidar a pedir a Deus que, pelo seu Espírito, lhe conduza, bem como também nossos professores, neste dia e em todo este bimestre, amém, queridos? Senhor, nós te louvamos, Pai, pelo privilégio de podermos, Senhor, nos expor à tua palavra, pelo privilégio de termos, ó Pai, a tua palavra diante de nós, ó Deus, pela direção, orientação, o ensino do Espírito Santo, Senhor, nos conduzindo, Senhor, ó Deus, ensinando para que aprendamos, meu Pai, os teus juízos, os teus preceitos, os teus mandamentos, a tua palavra. Nós te agradecemos, ó Pai, pela, Senhor, vida de cada um dos irmãos que já se encontram aqui conosco. Te pedimos que o Senhor abençoe a cada um dos teus filhos, abençoe a todos os alunos da IBD, nossos professores, professoras. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê um bimestre, Senhor, de muita edificação, crescimento, fortalecimento espiritual, através do ensino da Tua Palavra. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Amados, o Salmo 119, verso 72, nos diz assim: para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro ou de prata. Queremos, como o salmista, né, atribuir grande valor à palavra de Deus. E que o Espírito Santo, então, incline os nossos corações, quebrante os nossos corações, para que nossos corações priorizem o que é fundamental e o que é essencial para as nossas vidas, que é a palavra de Deus, o aprendizado da palavra de Deus, para que possamos por esta palavra crescer, amém? Como disse então inicialmente, queridos, nós estamos dando abertura oficial a este bimestre, o primeiro bimestre da IBD. Eu queria só então, antes de passar a palavra ao professor, dar a seguinte orientação. Nós teremos aqui no templo a classe dos adultos, né? Os jovens estarão também neste bimestre com a sua classe funcionando. Então, assim que nós iniciarmos, os jovens poderão se deslocar lá para a classe, e a partir já do próximo domingo, viu, Douglas, os jovens já podem ir direto para a classe, não precisa subir aqui, tá bom? Nós vamos ter também a classe do batismo funcionando. Os irmãos que estão se preparando para o batismo devem então também se dirigir à sua classe, e o ministério infantil, que também receberá ali as nossas crianças de 0 a 12 anos, amém? Amados, nós oramos a Deus e o Senhor colocou no nosso coração, juntos, compartilharmos a palavra de Deus, a respeito de como que nós, igreja, devemos adorá-lo, devemos cultuá-lo. Este é o tema do nosso bimestre, em espírito e em verdade, a igreja que se reúne para cultuar a Deus. Então, que o Espírito Santo possa nos ensinar, para que possamos, de fato, agradar ao Senhor com o nosso culto, com a nossa adoração, amém? Eu quero convidar, então, o Douglas. Ele vai ser o professor
junto com o Silvio, neste bimestre. O Douglas também, o xará aqui do Douglas, vai ser o professor lá dos jovens. Então, o Douglas já pode se dirigir para lá. Eu vou passar, então, a palavra ao Douglas, que vai dar seguimento, então, à aula deste domingo. Amém? Amém, irmãos, graça e paz. Boa tarde. O pastor ele já fez então uma boa abertura, né? Já contextualizou os irmãos um pouco aqui no tema que a gente vai abordar nesses próximos nesse próximo bimestre, né? Nesses próximos 2 meses. E então, não vamos nos demorar, vamos entrar nesse tema com a graça de Deus, que Deus possa abençoar cada um de nós para que nós possamos aprender na Bíblia como cultuar, como adorar o nosso Senhor. Amém? Eu creio que isso é um desejo de todos os irmãos, né? Como é do nosso, adorar a Deus. Mas para isso a gente precisa olhar na palavra. O que Deus nos ensina sobre adoração. Amém? Nisso então, a gente, já para falar um pouco do nosso programa, nos próximos 2 meses, então, a gente dividiu como uma divisão proposta pelo próprio livro, né? Então, a gente vai no mês de março estudar um pouco sobre as ordenanças para o culto, né? Então vai ser algumas ordenanças, né, que o Senhor traz de maneira clara na sua palavra. Você está vendo aqui alguns temas que a gente vai ver. E no mês de abril, nos 4 domingos de abril, nós vamos ver o aspecto prático. Então, práticas para o culto, olhando para a igreja local. Depois de aprender na palavra o que é, o que não é, a gente vai olhar para a igreja local, para a nossa igreja, para os nossos irmãos, e ver algumas práticas para o culto. Amém? Esses slides você pode entrar em contato com a gente para pedir depois, mas passando então para entrar numa introdução. Amém? Antes da gente entrar no tema propriamente dito de hoje, a gente precisa definir alguns conceitos, certo? A gente vai entender algumas coisinhas antes para a gente estar numa mesma página, né? Porque a gente, infelizmente, né, a igreja evangélica, ela tem deturpado o que é o culto. A gente precisa entender alguns conceitos antes para ver na palavra o que é isso, o que é o culto, o que é a adoração, certo? Então, primeiro, existem 2 tipos de culto. Existem 2 tipos de culto. Esses 2 cultos, né, esses 2 tipos de culto, eles são 2 partes complementares e 2 partes bíblicas. Não tem essa diferença assim de dizer, isso aqui é bíblico, isso não é. Nessa conceituação dos 2 tipos de culto que a gente vai ver, os 2 são bíblicos. Um precisa do outro, eles são complementares, eles têm tipos diferentes de manifestação. Então, esse primeiro, né, como a gente vê, é o culto privado. Culto privado ou culto pessoal. É aquele culto que eu presto a Deus. E como que eu presto esse culto a Deus? Os irmãos com certeza sabem. É em todos os momentos, é em todas as situações, é em tudo. O que a palavra de Deus diz, por exemplo, em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, a vida cristã é um momento, é um ato constante de adoração a Deus. Não há um momento, né, a gente tem infelizmente uma separação, né, que algumas pessoas criaram, tomou popularidade, né, mas aquela divisão entre o sagrado e o secular, né, entre as coisas de Deus e a minha vida pessoal, como a gente fala, né? E isso é uma mentira pregada, né, ensinada, repassada, que a gente muitas vezes adota na nossa própria vida. Então a gente tem essa separação, né, de falar, o meu momento de culto é apenas lá quando eu vou para a igreja, e existem coisas que são sagradas e existem coisas que não são. Na vida do crente, tudo que a gente faz deve ser para a glória de Deus. Então, a nossa vida é um momento constante de culto a Deus. No nosso trabalho a gente cultua a Deus, a gente adora a Deus. Na nossa casa a gente adora a Deus. Num jogo de bola, como a gente teve ontem no churrasco dos homens, a gente está adorando a Deus. Cozinhando a gente está adorando a Deus. Em tudo a gente adora a Deus. Então, esse é o culto pessoal. É aquele que você está num ato constante de adoração a Deus. Amém?
O outro tipo de culto é esse que nós fazemos aqui no templo. É o culto público, ou o culto congregacional, certo? A gente vê, né, que a Bíblia ordena que os crentes se reúnam. Também tem outro problema, né, quando a gente não cultua a Deus fora daqui, mas tem também o problema quando a pessoa não quer cultuar a Deus no templo, junto com os irmãos, junto com a igreja. Aí tem um movimento dos desigrejados, né, que diz: a igreja sou eu. Isso é uma mentira. A igreja somos nós. E a Bíblia é muito clara quando ela dá essa ordenança para que os crentes se reúnam, adorem a Deus em conjunto. O que diz, por exemplo, em Hebreus capítulo 10, os versículos 24 e 25. O culto público ou congregacional, né? Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então parece que o escritor de Hebreus está escrevendo uma carta para hoje, né? A gente vê que é um problema que já acontecia desde lá no primeiro século. Na igreja primitiva já tinha esse problema de pessoas que achavam que não precisavam estar juntos uns dos outros, mas hoje parece que está mais forte, né? Claro, a gente está num momento de pandemia, então temos algumas restrições, ainda estão melhorando as coisas, graças a Deus, mas para muita gente eu acho que a pessoa gostou demais quando a gente passou para ter que fazer transmissões, não estava tendo culto presencial, estava sendo através de transmissões, apenas a pessoa se deitava no sofá de casa e dizia: estou cultuando a Deus. Ali era uma situação de exceção. A gente está voltando, a gente já voltou na verdade, e tem muitas pessoas que infelizmente ainda continuam achando que não precisam se congregar, né? Então, a gente vê claramente que a Bíblia ordena. Então, como eu disse, né, são esses dois tipos de culto: o culto pessoal ou privado e o culto público ou congregacional. Os dois são bíblicos, a Bíblia ordena as duas situações, os dois tipos de culto, mas como a gente disse, né, também. Então, são complementares, elas possuem características próprias. Tem coisas que a gente faz no culto pessoal, no culto na nossa casa, que a gente não vai fazer aqui. E tem coisas que a gente faz aqui no culto com os irmãos e que a gente não precisa fazer lá. Aí a pessoa pergunta, né? Por exemplo, né? Tem muita gente que tem essas perguntas assim, né? Bem engraçadas. Né? Chega para o pastor Marcelo e pergunta: pastor, é pecado cantar louvores quando eu estou no banho? Não. Mas pastor, eu estou nu. Não, irmão, não é. De jeito nenhum. Você está cultuando a Deus na sua vida pessoal. E você está certíssimo em fazer isso. Agora, você vai fazer isso aqui? Aqui a gente tem que ter decência, a gente está entre outros, a gente tem que ter ordem, a gente tem que ter, né, respeito aos outros irmãos. A gente não pode cultuar, fazer o culto público, né, a Deus, sendo que a gente tem essa interdependência aqui entre a gente, de maneira que a gente vai escandalizar o nosso irmão. A gente tem músicas, por exemplo, que a gente canta no nosso culto público e amém. No nosso culto pessoal, amém, cante ela. Você e Deus ali. No culto público, algumas dessas músicas não cabem. Porque não é mais só você e Deus. É você comigo. Você com o irmão que está do seu lado. A gente não gosta, né, quando os pastores falam, né, o pregador fala: olha para o irmão que está do seu lado. Mas, irmão, o culto público é público. É isso. Nesse bimestre, a gente vai, então, principalmente focar nesse culto público, certo? A gente não vai tratar sobre o culto pessoal. A gente vai falar sobre o culto público, sobre a adoração em conjunto, e para isso, então, a gente já definindo ainda essas coisas que a gente precisa, né, já que no culto público a gente está falando de corpo, de igreja, de outras pessoas junto conosco, a gente tem essa frase que eu gostei muito no livro que diz o seguinte: ao entender o que somos como corpo, entenderemos como devemos adorar juntamente com nossos irmãos. Então, como é que a gente vai cultuar a Deus aqui no culto público?
Primeira coisa, a gente precisa entender o que é igreja. Então, quando a gente finalmente entra agora no o que é igreja, essa é a pergunta que a gente faz hoje, né? Entrando agora de fato no tema dessa tarde. Quem se reúne? Quem é a igreja? Quem se reúne? É qualquer um? É qualquer outro? Sou eu, mas você não, né? Quem se reúne? É a gente que escolhe quem se reúne? E como é que a gente percebe as pessoas que verdadeiramente estão aqui se reunindo da maneira correta? A gente vai ver um pouco disso hoje. Então, a gente precisa, nessa pergunta, né, quem se reúne, tem um conceito que a gente precisa entender, que é a natureza comunitária da salvação. A gente costuma dizer muito, né, que a salvação é individual. E, em certos aspectos, está correto. A salvação é individual. Para ser salvo, a fé é algo que eu devo ter. Não vai ser a fé da minha esposa que vai me salvar, não vai ser a fé dos meus pais que vai me salvar, não vai ser a oração de tal pessoa que vai me salvar. Deus usa, claro, esses meios de graça para nos alcançar, né? Então, a gente continua orando pelos perdidos, mas não vai ser essa oração que vai salvar eles. Vai ser a ação de Deus, certo? E nisso, realmente, a salvação é individual. Mas a gente não nos salva, Deus não nos salva, a gente não é salvo para viver isolado. A salvação é individual, mas Deus não te salva para viver uma vida individual. Deus não me salva para viver sozinho, para viver isolado. Deus me salva, Deus te salva para viver em um povo. Deus salva um povo. Amém? Por isso a gente vai falar sobre isso, sobre a natureza comunitária da salvação. Deus sempre se relacionou com pessoas. A gente vê no relato da salvação como Deus começa a chamar pessoas individualmente. Então ele chama, né, desde, na verdade, a queda, ele já alerta Adão e Eva, ele já fala algumas coisas, depois ele vai começando a se relacionar com eles, vai se relacionar com a descendência de Adão através de Sete, né? Caim matou Abel, Caim fez uma descendência pecaminosa, e aí Adão tem outro filho chamado Sete, onde Deus se relaciona com ele. Então, vem Sete, vem os demais, vem Enoque, aquele homem que andou com Deus, né? Mas o propósito de Deus não era continuar se relacionando apenas com pessoas. Ele se relacionava com aquelas pessoas para quê? Para criar um povo. Esse era o propósito de Deus. Então, ele não se relacionou apenas com indivíduos, mas com um povo, um corpo coletivo. Então, um pecador que se arrepende e confia em Cristo, ele não é salvo para viver isolado. Ele é salvo e ele nasce em uma nova família. Se você olhar um para os outros, você sabe disso. Nós estamos em uma família. É o povo de Deus. É o povo de Deus. Não é eu, o Wesley, o Rômulo. Não é É um povo, é uma família. E é uma família que se relaciona. A gente vai ver alguns retratos da igreja daqui a pouco, né? Mas para falar sobre isso, né? Quando Deus, então, liberta o povo de Israel do Egito. Aqui em Êxodo 4, versículos 22 e a primeira parte do versículo 23 diz isso. Diga a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu digo a você, deixe o meu filho ir para que me adore. Quando Deus institui o culto, e é algo que é instituído pelo próprio Deus, não é a gente que decide cultuar a Deus, é Deus que institui o culto e ordena isso para nós. Deus institui o culto com esse propósito. Ele fala, eu vou salvar um povo para que me adore. Não é para viver uma vida isolada, não é, você está livre das suas cadeias, dos seus grilhões, você não é mais escravo, vai viver a tua vida. Nunca foi isso. Deus fala, eu vou libertar você. Para quê? Para que você me adore. E para que vocês me adorem, quando ele institui esse povo. Amém? Então, quem se reúne? A primeira resposta para essa pergunta é o povo de Deus.
Quem se reúne no culto público é o povo de Deus. A gente não pode esperar que ímpios adorem a Deus. A gente conclama os ímpios para que se arrependam dos seus pecados e adorem a Deus. A gente aponta para Deus, olha para eles, aponta para Deus e fala, é esse o caminho, adore a Ele, deixe de adorar esses vícios que você tem, deixe de adorar a si mesmo, adore a Deus. Mas só adora a Deus quem já faz parte desse povo, certo? Então, para a gente entender um pouquinho, sobre a igreja, a gente tem muitos conceitos errados do que é a igreja. A gente vai entender aqui, olhando para a palavra de Deus, algumas coisinhas. Então, primeiro, o retrato da igreja, É uma resposta bem óbvia na pergunta, Quem é que cultua a Deus? É a igreja. Douglas, isso é óbvio. Mas quem é a igreja? O que é a igreja? A gente tem, como eu disse, muitas respostas erradas para isso. A gente vai precisar olhar para a palavra de Deus para encontrar as respostas corretas. Amém? Primeiro retrato da igreja. Então, primeira imagem da igreja que a gente encontra na palavra para que a gente entenda qual é o nosso propósito, qual é a nossa razão de vida como igreja, é esse. O primeiro é que a igreja é um posto avançado. A igreja representa o reino de Deus na terra. O que diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20? Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Ele não fala, portanto, você é embaixador, portanto, você é embaixador. Claro que individualmente nós também somos, mas principalmente nós somos embaixadores quando estamos assim, reunidos. E aí isso já tem uma pergunta a gente fazer, A gente tem muitas vezes a visão de que a igreja é um clube, que a igreja é algo que a gente escolhe se associar, porque um clube é assim, A gente, quando quer participar de um grupo, de um clube, quando a gente está, enfim, olhando para uma associação que a gente quer, a gente chega lá, a gente fala, me diz aí o que vocês fazem, o que vocês querem fazer, quais são as regras. A gente olha, aí fala assim, não gostei, vou procurar outro. Tem gente que faz assim. A igreja, e quando eu digo isso, eu digo a igreja universal, mas a igreja universal no sentido de qualquer igreja verdadeiramente cristã. A gente vai olhar já para a igreja local, mas a igreja de Cristo, a igreja de Cristo, ela não é um clube, nós somos embaixadores de um reino. Nós representamos o reino de Deus na terra. A gente leu isso aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, certo? Mas, então, pensando nisso, quais são as implicações para essa verdade? Nós somos um posto avançado. Em uma terra distante, em uma terra onde nós somos estrangeiros, Você sabe como é que funciona a embaixada, Tem o setor de embaixadas aqui em Brasília, onde tem cada plaquinha lá dos países e as regras internacionais, o direito internacional fala o quê? Aqui é uma embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, Então aqui em Brasília, na capital. Aquilo ali quer dizer o quê? Naquele terreno não é Brasil, é Estados Unidos. Então, eles têm, lógico, têm que obedecer algumas regras, porque eles estão em um solo estrangeiro, mas a gente não pode, não é um espaço público ali, não é um lugar que a polícia pode bater assim de boa como pode bater na minha casa. Tem que chegar com todas as outras regras, porque se invadir aquilo ali, não é só uma casa de outra pessoa que está invadindo, você está invadindo outro país. Ali é um posto avançado de outro país nesse terreno, Então, quais são as implicações para isso? Quando a gente entende que a igreja é um posto avançado, a igreja é uma embaixada do reino de Deus na terra. Primeiro, que nós nos reunimos como embaixadores, não como consumidores. Isso aqui, infelizmente, é um erro muito grande que as igrejas têm incorrido, Como eu falei, a gente não pertence a um clube, a gente pertence a uma nação. Num clube, a gente escolhe quais são as regras. Numa nação, as regras são ditadas. E a gente, como igreja, a gente vive num reino que é um reino onde tem um rei mesmo.
Não é um presidente, não é uma democracia, não é algo que ele pergunta para a gente, não, vamos conversar, vamos chegar num meio termo. Não é assim. O reino de Deus é um reino onde quem governa é um rei soberano. Não sou eu, não é pastor, mas é o nosso rei, é o nosso Deus. E ele é um rei que sabe de todas as coisas, ele é um rei soberano, como eu falei, que é ele quem decide, e o que ele decide é seguido. Ponto final. Se nós nos reunimos como embaixadores, não como consumidores, é isso que a gente precisa entender. O culto não é para entreter. O culto é para homenagear nosso rei. É para fazer o nosso rei conhecido. Um embaixador, por exemplo, já que a gente está usando o exemplo aqui, um embaixador dos Estados Unidos, quando ele está aqui no Brasil, ele não está aqui para agradar brasileiro. Ele está aqui para fazer o quê? Para falar, eu represento uma nação. E aqui, no nosso terreno, no nosso local, a gente segue, mas eu quero que você me agrade com essas regras, estão muito estranhas, não interessa. As regras de Deus, elas vêm e são regras boas. A gente vai entender que são regras boas para o culto, que são coisas que Deus nos ordena, como a gente vai ver nesse mês de março, né, o mês que a gente vai ver as ordenanças para o culto. São regras que Deus nos dá porque Ele quer que nós o cultuemos da maneira correta. E a primeira coisa, então, é isso. Nós não estamos aqui para ser entretidos. Estamos aqui para obedecer. Amém? Para fazer o nosso reconhecido e para obedecer a Ele. A segunda implicação é essa. Tudo o que fazemos na adoração, então, deve se submeter às Escrituras. Se a gente não está no clube, se a gente está num reino, e esse reino já tem as suas regras, não é a gente que vai decidir o que se faz no culto. A gente não pode inventar o que nós vamos fazer no culto. A gente precisa olhar para a palavra e encontrar nela, na revelação, do que Deus já determinou, o que deve ter no culto, o que a gente pode e não pode fazer, o que a gente deve e não deve fazer. Amém? Nós devemos se submeter, então, às ordens do nosso Deus. O nosso rei, ele já nos deu essas regras na sua palavra, e não estamos aqui para inventar nada. Nós devemos nos submeter às Escrituras, à constituição desse reino. Amém? Uma terceira implicação é que quando adoramos, exemplificamos a cultura do reino de Deus. E aí, eu acho que poucos de nós devem ter visto isso, né? Mas não sei. Quando teve a Copa do Mundo aqui, você chegou aí nos estádios, você chegou a ver como é que estava? Poucos de nós devem ter visto, né? Mas se a gente vê, por exemplo, numa Copa do Mundo, vem uma seleção aí, né, jogar aqui também no Brasil, e aí acaba vindo um pessoal daquele país, né, junto. Se a gente vê esse pessoal reunido, vamos olhar para alguém de perto aqui, o pessoal da Argentina. O pessoal da Argentina veio assistir o jogo da seleção deles aqui no Brasil e eles estão fazendo uma festa deles reunidos ali. A gente vai ver que é uma cultura diferente, que é um jeito diferente de se portar, é um jeito diferente, são regras diferentes. É uma conversa de um jeito diferente da gente brasileira. Quando a gente se reúne no nosso culto público, a gente deve fazer a mesma coisa. Exemplificar a cultura do nosso reino aqui onde a gente é estrangeiro. Então, uma pessoa que visita a nossa igreja, que ainda não é cristã, ela deve ver diferença. Ela deve ver que aqui, quando ela olha para o Charles, quando ela olha para o Maurício, quando ela olha para Cid, rapaz, esse povo aqui é diferente. Quando eles estão juntos, tem um negócio diferente aqui, eles não sei. A gente deve exemplificar a cultura do reino. Então, né, nossas reuniões são reuniões de exilados em solo estrangeiro. A pessoa vai ver alguém de uma terra distante, quando vê o nosso culto, quando olha a gente se reunir para cultuar a Deus. O culto público deve mostrar ao mundo que o povo de Deus já está militando nessa terra. A gente, nesse momento, é uma igreja militante, né, como a gente diz. Militante no sentido de que a gente está trazendo, como a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade na terra como é nos céus. A gente quer que a vontade de Deus seja manifestada aqui no nosso meio.
deve apontar, né? A gente está nesse momento militando, mas também deve apontar ao futuro glorioso, onde estaremos adorando eternamente a Deus. O culto público, o culto cristão, ele tem esse quê escatológico também. Já é uma palavra que a gente pode usar, né? Nós estudamos escatologia nas doutrinas da vinda de Cristo, então os irmãos já entendem, né? O culto público, o nosso culto tem um teor altamente escatológico. O que é isso, Douglas? Está apontando para o futuro, para o fim dos tempos. Por quê? Se quando Cristo voltar, né, e nos reunir, e nos levar ao céu, e reinar conosco aqui na terra, nós vamos estar sempre adorando a Deus, o culto público já demonstra isso. Nós já estamos adorando a Deus. Nós já estamos fazendo a vontade dele. Amém? Então, o primeiro retrato foi esse, de um posto avançado. O segundo, para a gente continuar caminhando, é que a igreja também é um templo sagrado. Amém? E quando a gente diz templo sagrado, vamos já entender alguma coisinha. Mas a igreja é o povo onde Deus habita de forma especial. A igreja não é essas 4 paredes, aquele mezanino, esse altar, as salas lá embaixo. Aqui é onde a gente, sim, se reúne. Mas a igreja não sou eu. Como eu falei, né? Está errado dizer, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Está certo dizer o quê? Nós somos a igreja. Tem o povo escocês, né? No livro ele fala isso, que o povo escocês ele fala de uma maneira bem interessante, né? Quando a gente vem para a igreja, a expressão que a gente usa é essa, né? Quando a gente faz esse culto público, a gente fala o quê? Está se arrumando em casa e fala, hoje eu vou para a igreja, né? É a expressão que a gente usa. Os escoceses, quando eles chegam no local que é separado, né? No templo ali, né? 4 paredes, no prédio, aí eles chegam e falam assim, a igreja chegou. É assim que a gente deve entender. A igreja somos nós, a igreja é quando nós estamos reunidos. Amém? Então, e é nesse povo onde Deus habita de maneira especial. A gente sabe que Deus está em todos os lugares, Deus é onipresente, correto? Deus está em todos os lugares, porém, Ele habita de maneira especial no seu povo. Amém? O que dizem, então, em 1 Coríntios 3,16? Vocês, ele fala aqui no plural, né? Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Eu individualmente, sim, o Espírito Santo habita em mim, habita em cada um de vocês. Porém, quando a gente se reúne, aí é uma habitação mais especial ainda. Aí sim que o templo de Deus está reunido. Amém? Quais são então algumas implicações? Se a gente entende que nós como igreja, né, nós somos esse templo sagrado de Deus, quais são as implicações para nós? Primeiro, a morada de Deus tem uma forma congregacional. Como eu falei, em mim Deus habita, sim, em vocês Deus habita, em cada um de vocês individualmente, em cada um de nós. Mas, quando estamos reunidos, né, a congregação se reúne, aí sim é mais ainda o templo de Deus. O que isso quer dizer? O povo de Deus é sua santa habitação. Então, no culto cristão, não deve haver individualismo. Lembra que a gente falou da diferença, né, de um culto pessoal e um culto público? No culto pessoal você está adorando a Deus, você e Ele. Fale, Senhor, eu te amo, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, Tu és bom para mim. No culto público é um pouco diferente. Não tem esse individualismo, não deve haver, pelo menos. Você já ouviu, como eu já ouvi muito, aquela frase, né? Esquece quem está do teu lado, adore a Deus. Meu irmão, faça isso em casa. O culto cristão, ele não tem esse individualismo. Você precisa olhar um ao outro. Nós precisamos nos ver. Então, o culto público é o lugar de se encontrar com Deus juntamente com o seu povo. Meu culto individual eu presto na minha casa, eu presto no meu trabalho, eu presto na minha caminhada, eu presto onde eu estiver.
no culto público, eu adoro a Deus junto com vocês. Vocês adoram a Deus junto com cada um. Estamos juntos. Amém? Então é congregacional. Segunda implicação é que a adoração comunitária nunca deve ser anônima. A gente falou um pouquinho disso, né? Esquece esse negócio de esquecer quem está do seu lado e olhar para Deus. Aqui não é lugar para isso. O culto público, a adoração coletiva que nós devemos prestar aqui a Deus, é uma adoração onde a gente deve olhar para cada um dos nossos irmãos. Nós vamos nos encorajar juntos, nós vamos nos edificar juntos. Nós estamos adorando a Deus. Então o que nós vamos orar? Senhor, estamos aqui. Senhor, te adoramos. Não é Senhor, te adoro. É Senhor, nós estamos aqui. Amém? Não deve ser anônima. Você deve olhar uns para os outros. Você deve ouvir a voz do outro. Você deve ver, você deve olhar, você deve adorar a Deus. Nós devemos adorar a Deus juntamente com os nossos irmãos. Não é uma adoração anônima. Amém? Terceira implicação é que a verdadeira ação, a gente colocou umas aspas aqui, é que ela está no banco da igreja. Ela não está aqui em cima. Tanto que tem igrejas que nem essa elevação tem, né? Tem algumas igrejas que, de maneira prática, né, para evitar esse tipo de separação, não vejo problema em si em ter essa elevação. Né? Às vezes até a logística ajuda, né? O pastor está aqui em cima pregando, já sente, já olha assim, ixi, irmão fulano faltou, né? Preciso orar por ele, preciso mandar uma mensagem para ele, cadê ele? Né? Mas essa elevação aqui não é um palco. É meramente uma elevação. Aí a gente dá nomes do evangeliquez, né? Um altar, é um púlpito, aí é nomes, né? A gente chama. Mas isso aqui não quer dizer que nós vamos vir aqui ao culto para assistir uma apresentação. E disso em tudo. Em todos os momentos do culto. Não vai ser no louvor, não vai ser na palavra, não vai ser qualquer pessoa que pega o microfone aqui, eu não estou aqui para me apresentar para vocês. Eu estou aqui para, junto com vocês, estudar isso. Estamos aprendendo aqui na palavra. Então, a ação não é algo que a gente cruza o braço e fica olhando. Eixe. Pessoal, né? Eu participo do Ministério de Louvor. A gente erra ali um negócio, a igreja percebe. Mesmo que às vezes não saiba de música, principalmente a bateria, que é o instrumento que eu toco. A gente brinca, né? Eu brinco com o pessoal, com os músicos. Rapaz, quando o baixo erra, quase ninguém percebe. Por exemplo, é um instrumento que as pessoas às vezes têm uma dificuldade de assimilar, né, o som dele. É mais grave, né? Aquele negócio assim que ele faz aquele chão super importante para a música, né? Que faz aquela estrutura. Mas o baterista, quando erra, todo mundo... Peraí. A gente evita fazer isso, mas acontece, né? Mas a gente não está aí, cantor, guitarrista, qualquer instrumentista, nós erramos. Mas a gente não vem aqui para vir para uma apresentação onde a gente, no final das contas, a gente vai dar a nota. Ah, fulano hoje, Douglas, nota 0, errou demais. Me perdoe quando eu erro. Vou melhorar. Mas vocês não estão aqui para me ver tocar. Vocês não estão aqui para ver qualquer pessoa tocar. Vocês não estão aqui para escolher qual pregador vocês vão ouvir. Nossa, pastor Marcelo de novo. Eclesiastes de novo. Não acaba. Poxa, o pastor podia convidar um pastor ali, aquele que brinca, aquele que chuta, que dá mortal, que faz a gente rir, que não sei o quê, para dar uma quebradinha. Meu irmão, você não está aqui para ver uma apresentação. E não é algo, como eu falei, né, onde a ação está acontecendo aqui no púlpito e a gente está aqui para ser entretido. A gente já viu que a gente não está aqui para ser entretido. Então, nós não estamos aqui para ver a ação acontecendo aqui e a gente está passivo nisso. A adoração no culto público, ela é algo que envolve todos da igreja. Se a gente precisa se ouvir, se a gente precisa se ver, quer dizer o quê? Quer dizer que todo mundo toma parte. E eu sei que muitas vezes a gente não toma parte, por quê? Enfim, problema em casa, estamos com algum problema, mas às vezes, infelizmente, as igrejas,
fazem essa cultura de que é uma apresentação, né? Vamos quebrar isso. Vamos cantar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos ouvir a palavra em culto a Deus. Vamos cantar essas canções em culto a Deus, em adoração a Deus, olhando uns aos outros, ouvindo uns aos outros. Isso é o culto público. Amém? Se nós somos um templo sagrado, essas são as implicações. Terceira imagem, terceiro retrato, é que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja, né? A igreja local, e aí vamos falar um pouco de igreja local, encarna Cristo na terra. Nós somos o corpo de Cristo. O que diz, por exemplo, no texto de 1 Coríntios 12, 27? Ora, vocês, novamente ele fala, vocês. Ele não fala, Douglas, você é o corpo de Cristo. Ele fala, o apóstolo Paulo diz, vocês, ele está escrevendo para a igreja em Corinto, né? Mas isso serve para toda e qualquer igreja. Vocês são o corpo de Cristo. Aí ele fala, lógico, né? E individualmente, membros desse corpo. Então, tem um irmão que é um braço, tem um irmão que é um dedo, tem um irmão que é um olho, tem um irmão que é uma boca, tem um irmão que é um ouvido. Tem um irmão que representa, cada um de nós representa alguma função aqui no corpo de Cristo, aqui na igreja local. Tem gente que serve na recepção, tem gente que serve na música, na pregação, no ensino, nas salinhas lá com as crianças. Então, cada um de nós temos uma função. Nós somos membros desse corpo. Individualmente, somos membros desse corpo. Mas só somos corpo quando estamos juntos. Vocês são o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Amém? Quais são as implicações, então, disso? De que a igreja é o corpo de Cristo? Primeiro, que a gente se reúne, nós nos reunimos para edificar e ser edificados. Nós não estamos aqui para, de novo, viver isolado. Irmão, esse aqui é meu espaço, irmão. Você está vindo aqui. Você não está vendo que eu vim sozinho, mas eu botei um caderno num banco, eu botei a caneta no outro. Por quê? Porque eu não quero você perto. Misericórdia. Meu irmão, aceite quem senta do seu lado. Olhe para ele e diga graça e paz. Edifique ele. No livro ele traz uma figura, né, o autor, que ele fala, né, e isso a gente vê nas nossas igrejas. Se você, às vezes, né, se eu venho num dia onde eu estou muito cansado, é aquele dia ruim, é aquele dia que não está legal, tem alguma coisa, mas aí eu chego, por exemplo, no momento do louvor, a igreja está cantando a Deus, e aí de repente eu vou subindo ali a rampa, um irmão, por acaso, entre aspas, olha para trás, está cantando a Deus, ele olha no fundo do meu olho e está cantando aquela música ali de adoração a Deus, de exaltação a Deus, e você sente, eu sinto que aquele irmão, parece que aqui ele está cantando aquelas palavras para mim. Ele está falando, estamos juntos, somos corpo. E aquilo me edifica já, e aquilo te edifica. Nós estamos aqui para isso, para você me edificar, para eu edificar você, para nós nos edificarmos. Nós somos um corpo. E um corpo, o pé não fala, hoje eu não quero trabalhar, hoje eu não quero saber do corpo, não quero saber da unidade. O que acontece? O corpo vai sair mancando. O pé está fazendo a função dele. A mão, um dia fala, hoje eu não quero fazer a minha parte. As duas mãos fazem isso, imagina. Meu irmão, como é que eu vou beber água? Eu vou pegar com o braço assim, vou virar. O corpo os membros trabalham pelo corpo, trabalham uns pelos outros. E quando cada membro está bem, o corpo está bem. Quando a gente está doente, o quê? Pegou uma dor de barriga, o nosso estômago não está mal. Meu irmão, não é só o estômago que sente, é o corpo todo. A gente dor de cabeça, enfim. Nós nos reunimos para edificar e ser edificados. A segunda implicação é essa. Se nós somos um corpo, a adoração comunitária, novamente, a gente está falando de culto público, culto congregacional, culto quando a igreja se reúne. A adoração comunitária deve tanto refletir quanto contribuir para uma unidade da igreja. Eu acabei de falar disso. Cada membro é essencial. Se não há unidade, se minha perna de repente fala,
se ela tivesse cabeça própria e falasse, eu quero vir por aqui, e a outra falasse, não, eu quero ir por ali, não vai dar certo. A unidade deve haver. E o nosso culto, ele vai, em primeiro lugar, refletir essa unidade que já deve haver, mas ela vai também contribuir para que essa unidade continue a acontecer. Amém? Imagina quando você estiver aí saiu aqui do culto, foi ali no lanche. A gente faz muito isso, né? Graças a Deus. Mas imagina que você está só com sua família. Eu estou com a Brenda, estou com a Esther. Quando eu estou ali naquele momento com elas, quando eu estou na minha mesa, no café da manhã na minha casa, o que aquilo ali está acontecendo? Nós estamos dizendo, somos unidos, e nós estamos dizendo também, queremos continuar unidos. Queremos continuar produzindo essa unidade. O culto público é isso, é por isso que a gente não pode parar de se congregar. A gente deve estar sempre. O dia do Senhor é algo que deve ser sagrado na nossa vida. Todo domingo. Vem na quinta também, vem no sábado de manhã, vem, mas o domingo é aquele dia sim que esse é inegociável. Amém? Nós estamos aqui para refletir e para contribuir por essa unidade. Meus irmãos, para a gente chegar numa conclusão, então, eu acho que eu perdi o slide aqui, André. Você pode só me confirmar, por favor? Chegou, obrigado. Para a gente chegar então numa conclusão, a gente fez uma pergunta no começo, essa pergunta que eu sempre deixei ali em cima, né? Quem se reúne? Se a gente precisa falar de adoração a Deus, se a gente precisa falar de culto, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar, quem? Então, quem se reúne? A resposta para essa pergunta é isso, como eu falei, né? É uma resposta óbvia, né? É a igreja. Mas quem é essa igreja? É o povo de Deus, aquele formado por pessoas, então, compradas por um alto preço, que se tornaram embaixadores do reino dos céus e que juntamente são o templo do Espírito e o corpo que ele está nutrindo em direção à maturidade. Se a gente quer cultuar a Deus da maneira que ele estabelece na sua palavra, a gente, claro, tem o nosso culto individual, mas se a gente quer cultuar a Deus de maneira completa, a gente não pode menosprezar nenhum nem o outro. E o culto público, então, é isso. É o culto onde, em primeiro lugar, quem se reúne é o povo de Deus. Você faz parte de um povo, você faz parte de uma família. Nós fazemos parte dessa família que Deus é quem chama. Não é algo que a gente, de repente, decide. É por isso que é chamado de família, né? Não é um clube. Não é uma associação assim que eu escolhi. Uma família é o quê? A Esté nasceu aonde? Ela escolheu? Não. Deus mandou para nós. Então, nós nascemos em uma família. Você, quando se converte, quando Deus opera em você e te opera esse novo nascimento, novamente, está vendo como é toda essa figura? É um novo nascimento. E quem nasce, nasce em uma família. Não nasce só, não nasce sem pai, sem mãe. Às vezes o pai terreno pode abandonar, mas que nasceu com um pai e com a mãe, nasceu. Nasceu no meio de uma família. Tem pai, irmão, primo, tem tio, tem vó, tem vô. Então, nós nascemos em uma família. E essa família que a gente precisa cada vez ter mais essa unidade. Para cultuar a Deus, nós devemos cultuar como um corpo, como embaixadores, como um templo sagrado. Amém? Nesse momento, então, se algum irmão tem algum comentário, alguma pergunta, eu não lembro se a gente separou já um microfone, né? E já está aqui, obrigado, já está com o Paulo. Algum irmão tem uma pergunta rapidinha para a gente fazer, para a gente já se preparar para o nosso culto público? Se algum irmão tem algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida. Eu sei que tem irmãos que eu chego assim brincando e falo, irmão, não faz pergunta para mim não. Tem alguns irmãos que a gente tem intimidade, né? E aí a gente sabe que o irmão às vezes traz uma pergunta difícil, mas a todos, já que a gente tem esse tempinho, se alguém tiver alguma pergunta, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, amém. Meus irmãos, essas aulas continuam sendo gravadas, você pode assistir novamente no nosso canal, a gente vai continuar nesse bimestre aí,
trazendo, então, esse conteúdo muito importante para a vida na igreja, para a gente entender quem nós somos, quem Deus é, como devemos cultuar a Ele. Vai ser muito bom. Eu espero que cada um dos irmãos continue conosco nessa empreitada, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção para todos nós. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar agradecendo a Deus, pedindo a Ele que nos abençoe. Logo mais no nosso culto, nós vamos ter um intervalo aí, né, de pelo menos aí agora uns 20 minutos. Você pode tomar um café lá embaixo, tem lá alguma coisinha para nós comermos, e às 19 horas vamos iniciar o nosso culto pontualmente. Hoje nós temos um culto muito especial, com a possibilidade de compartilharmos juntos da mesa do Senhor, a ceia do Senhor, amém? Vamos mais uma vez orar. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pelos momentos desta tarde aqui estudando a Tua Palavra, te agradecemos pela aula de hoje. Pai, ó Deus, louvamos o Teu nome pela vida de cada um dos alunos da IBD e pedimos que o Teu Espírito, Pai, nos conduza e também, Senhor, abra o nosso entendimento e faça arder em nosso coração o desejo por uma adoração, Senhor, ó Pai, pura, uma adoração bíblica, agradarmos a Ti com o nosso culto, com a nossa adoração. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.